Olá, boa tarde. Terça-feira, 27 de novembro, o NT Sul está no ar, ao vivo, com os principais destaques. 1.307 cubanos do programa Mais Médicos já retornaram a Cuba. 97,2% das vagas deixadas já foram preenchidas aqui no Brasil. Você vai ver hoje uma aula diferente. Para quebrar o tabu de que estudar física é complicado, um professor teve uma ideia nada convencional para ajudar os alunos. É a Física Top. São os pequenos detalhes, a gente foi vendo. A questão aqui da sala, quando eles veem que eu gosto dessa sala, então são coisas que eu fiz. Eu pintei a parede, eu limpei ali algumas coisinhas que tinham diferentes. Então as salas são todas iguais, essa é diferente. Eu falo que é diferente, então isso torna especial. Eu acredito que é especial e isso torna especial para eles. Prefeito oficializa a lei que proíbe o uso de fogos de artifício com efeitos sonoros em Santa Maria. Em Cachoeira do Sul, vereadores discutem o projeto de lei que deve instituir o estacionamento rotativo pago nas ruas centrais da cidade. Agora, do jeito que está o projeto, a tendência é que ele seja reprovado no plenário, porque várias coisas eles não estão definidas, certo? E que precisam ser para que nós possamos votar com a certeza do que exatamente estamos votando, porque afinal de contas é uma política pública que vai interferir diretamente na vida das pessoas. FEPAM emite licença e as obras do grupo Todeschini devem começar ainda este mês em Cachoeira do Sul. E o que é necessário para ser um microempreendedor individual de sucesso? Empreender em qualquer instância, em qualquer porte, requer um empresário ou um empreendedor preparado. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul anunciou que a quitação da folha de outubro do funcionalismo estadual pode ficar para depois do dia 10 de dezembro. De acordo com a Cefaz, restam cerca de 390 milhões de reais para terminar os pagamentos. Nesta quarta-feira, a Fazenda paga o 10º a outros poderes, que somam 380 milhões de reais, não havendo sobras para pagar o funcionalismo. Com a entrada de valores do ICMS entre os dias 29 e 30 de novembro, não será possível quitar os salários de quem ganha acima de R$10 mil e ainda os créditos consignados. De acordo com o cronograma da Fazenda, os salários de outubro devem ser quitados até dia 10 de dezembro, já que não existe previsão de entrada de receitas entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro. E a crise financeira do Estado e o consequente atraso nos repasses aos hospitais têm comprometido os serviços da saúde em vários municípios gaúchos. O município de Sapucaia do Sul enfrenta dificuldades para manter os serviços de saúde. A rede básica está sem recursos para fornecer suprimentos para curativos e medição de glicose, entre outros itens. A falta de repasses do governo estadual também afeta o Hospital Getúlio Vargas. Desde a última terça-feira, a instituição que atende 100% pelo SUS interrompeu procedimentos para focar nos casos de emergência. O salário de outubro da área médica está atrasado. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a dívida é de R$7 milhões e 800 mil reais. No próximo dia 30 de novembro, esse valor deve ficar em R$12 milhões de reais. Tivemos 28 cirurgias suspensas e 142 exames de imagem que nós também não realizamos, que foi solicitado. Nenhuma dessas cirurgias e nenhuma desses exames era urgência. A gente está suspendendo tudo aquilo que não é urgência. Além disso, Canoas, que é referência para a população de Sapucaia para procedimentos de maior complexidade, também enfrenta problemas. A única coisa que nós temos aqui de alta complexidade é AVC isquêmico que nós atendemos. Então, toda a alta complexidade, pacientes politraumatizados, pacientes com necessidade de cateterismo para fazer, por exemplo, uso de stent ou indicação de uma cirurgia de revascularização cardíaca, nada disso a gente faz aqui. Tudo vai para Canoas. Politraumatismo, casos bastante graves, nós não temos aqui condições de atender. Então, a nossa referência é Canoas, que está fechada desde a semana passada. De acordo com nota da Secretaria Estadual da Saúde, ainda não há prazo para que os repasses sejam regularizados.
1.307 cubanos do programa Mais Médicos já retornaram a Cuba. Os dados foram atualizados hoje pela Organização Pan-Americana da Saúde. Cerca de 8.300 profissionais atendiam pelo programa no Brasil. Um balanço atualizado do Ministério da Saúde aponta que quase 100% das vagas do novo edital do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Nosso gestor em saúde, Francisco Bastos, comenta. Como se não bastassem as dificuldades todas e as discussões acirradas que temos depois das eleições e com a preparação do novo governo, dos novos governos, surgiu uma extremamente delicada, que é na área da saúde em relação ao retorno dos médicos cubanos para o seu país de origem. O chamado programa Mais Médicos, que foi implantado a questão de 2 anos atrás em nosso país, para suprir, segundo o programa, as deficiências de profissionais médicos em diferentes municípios do país. Inicialmente, essa questão não é uma questão nova da falta de profissionais para o SUS. E a sua distribuição, todos nós sabemos, em termos de um país continental como o Brasil, ela é precária. Temos dificuldades espaciais, e geográficas para colocar profissionais que se disponham ao atendimento das populações mais distantes dos centros urbanos. Portanto, não é uma coisa de agora, nós temos isso historicamente. Basta pegar a história da saúde no Brasil para nós vermos que esse é um quadro que, historicamente, ou com o passar dos anos, vem se constituindo um grande problema para o país. O SUS proporcionou que nós tivéssemos avanços nesse sentido, mas todos foram insuficientes, porque mesmo tendo concursos públicos abertos nos mais de 5.000 municípios brasileiros, geralmente eles não há a captação dos profissionais, porque alguns até fazem o concurso, mas no momento de assumirem as vagas, isto não acontece. Ou quando acontece, nós temos por um curto período de tempo. Mas a população segue precisando desses atendimentos, segue precisando atender essas necessidades. Por isso que agora, essa celeuma toda, essa grande discussão que nós estamos presenciando, ela carece que tenha um outro tipo de encaminhamento. Talvez seja até uma oportunidade para que o Ministério da Saúde, juntamente com as corporações, com a sociedade de maneira geral, com as instituições formadoras, elas encaminhem uma solução definitiva para isso, que não é através somente de um edital, como nós temos aí, e que está sendo alardeado uma captação muito grande de profissionais para as inscrições. Estamos torcendo que isso se concretize, mas num passe de mágica nós não teremos esses profissionais nas diferentes regiões do país. E que, diga-se de passagem, não são somente nos grotões da Amazônia. Nós temos nas regiões e em municípios como Cachoeira do Sul, como em Gravataí e até mesmo em Porto Alegre, na região metropolitana, a falta desses profissionais. Portanto, eu vejo que sem ter uma atitude mais firme no sentido de uma política de cargos e salários, uma carreira de Estado, ou outro nome que queira dar, mas que haja uma perenidade no enfrentamento dessa questão, nós não chegaremos a lugar nenhum. Somente continuaremos com esse problema, a população sofrendo pela falta de atendimento e uma discussão ideológica e corporativa que não leva a nada. O país não pode ficar à mercê de uma situação a cada momento, quando nós temos várias instituições formadoras nas diferentes regiões do país e que obrigatoriamente tem que dar conta para a sociedade do retorno na formação desses profissionais, quando grande parte delas são universidades federais e que têm, através dos recursos dos impostos da população, a manutenção para a formação desses futuros profissionais. A questão dos mais médicos é somente a ponta de um iceberg muito mais
complexo e que para isso necessita também de encaminhamentos com a profundidade necessária para ser resolvido de uma vez por todas. A tribuna popular da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul foi ocupada na sessão de ontem por 2 moradores que receberam na semana passada o mandado de reintegração de posse da área do Porto. Eles solicitaram o apoio dos vereadores e da comunidade para continuarem ocupando os 120 hectares que pertencem ao Estado. A sessão nem tinha começado e a Juliana, o Cláudio, o Gerry, o Roberto e o Marco Antônio já tentavam sensibilizar os vereadores de Cachoeira do Sul. Todos assumem utilizar uma área que nunca compraram, nem ganharam. Nos 112 hectares do estado do Rio Grande do Sul, alguns construíram casa, galpões e estão muito bem instalados e sem previsão de saída. Já faz 18 anos que tem gente em cima, era da União e agora simplesmente o Estado vem e quer botar todo mundo para a rua, né? Eu acho que, em princípio, era para ser a União primeiro ter tomado uma iniciativa, né? Porque simplesmente agora a União passa para o Estado e aí simplesmente vão pegar e botar o pessoal para a rua. Acho que não tem como, né? Além do Cláudio e do Gerry, outros 3 moradores foram notificados na última semana e têm, no máximo, 15 dias para deixar a área. A ação foi da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul e teve apoio da Brigada Militar e da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Era para dentro de 15 dias ocupar a área e tal. Praticamente foi 2, 3 pessoas, mais uma viatura com 4, 5 brigadianos para levar um papel. É complicado, né? Pensando o que vamos fazer. A gente vive ali em cima, né? O Marco explora cerca de 15 hectares. Na área, ele cria gado. São mais de 40 cabeças. Foi aonde eles foram que eles desmancharam uma cerca. Porque antes tinha um mataburro lá, e aí a prefeitura foi lá e desmanchou o mataburro, aí para o gado não sair para a rua, eu fiz essa cerca. Agora eles foram lá e desmancharam a cerca, agora está tudo aberto, o gado em comum com a rua. Ele, da mesma forma que o Roberto, que deu seu depoimento na última semana, não quer se desfazer dos animais. Quer continuar ocupando o local sem pagar arrendamento algum. A gente sempre soube que a área é do Estado. E a gente não está lá para trancar, se for para vir alguma empresa, a gente pode desocupar a área. Porque a gente pode ir para outra área, no caso, porque existe algum apoio de alguém. Que aí teria que ser do prefeito da cidade. Este impasse com o Estado gaúcho está na Justiça. E uma ação irá determinar quando a área será desocupada e de que maneira. Como os 112 hectares são do governo, não cabe pedido de uso capião. Além da busca de apoio dos vereadores, este mesmo grupo esteve na Prefeitura hoje de manhã com o prefeito Sérgio Gnatti e o secretário do Planejamento, Indústria e Comércio, Ronaldo Toné. Lá eles tiveram como resposta que o município não tem ingerência sobre a área, que é do Estado, e que a mesma não poderia ter sido invadida. A pedido dos poceiros, houve inclusive uma ligação do gabinete do prefeito para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, quando então foi reiterada a obrigação do Estado pedir a reintegração de posse da área através da Procuradoria-Geral do Estado. Enquanto o processo tramita, os poceiros têm prazo para se defender e também para providenciar a desocupação da área. Uma audiência já está marcada para o dia 6 de dezembro no Fórum de Cachoeira do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver o que é necessário para ser um microempreendedor individual de sucesso. E uma aula diferente que pode fazer o impossível, deixar a física mais fácil de ser aprendida e até legal de estudar. Uma ferrovia foi construída pelos alunos e enquanto gravávamos a reportagem, a locomotiva parou na estação Iax. E quando a gente menos espera, olha aí quem desceu do trem. Isaac Newton aparece para dar uma forcinha para o professor Reniel. O
O NT Sul já está de volta 12h19 pelo horário de Brasília. Prestes a completar 6 anos da maior tragédia da história de Santa Maria, o incêndio da Boate Kiss, o prefeito da cidade sancionou uma lei proibindo a população de soltar fogos de artifício. A desobediência pode custar R$ 900 ao infrator. A lei atende principalmente as pessoas hospitalizadas, autistas, idosos e os animais. O prefeito Jorge Pozobon assinou no mês de outubro a lei que proíbe o uso de fogos de artifício com estampidos ou efeitos sonoros em Santa Maria. A nova legislação foi sancionada pelo chefe do executivo no dia 12 de novembro. Segundo o prefeito, a lei atende ao pedido de entidades protetoras dos animais, mas também é um clamor da sociedade, tendo em vista o acidente provocado por fogos de artifício na Boate Kiss em janeiro de 2013. Tudo bem, pessoal? Quando eu era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, teve um projeto de lei que também proibia o uso de foguetes. Eu era o relator e dei o parecer favorável, porque eu acho que o uso de foguetes, por mais bonito que seja, nós temos um problema sim, que é a questão das pessoas portadoras de deficiência, está comprovado, principalmente os autistas. Também temos um problema sim com os animais, mas também tem uma outra questão que é particular de Santa Maria. A maior tristeza que nós tivemos em Santa Maria, que foi o incêndio do Boate Kiss, que causou 242 vítimas, é um grande exemplo para a gente começar agora na proibição do uso de fogos artifícios na nossa cidade de Santa Maria. De acordo com a lei, é proibido o manuseio, a utilização, queima, soltura, depósito, transporte e comercialização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampidos em toda a extensão do município de Santa Maria. Em caso de descumprimento da lei, será aplicada multa no valor de 300 unidades fiscais municipais na primeira infração. Em caso de reincidência, o valor será multiplicado pela quantidade de infrações cometidas. Após a quinta infração, haverá interdição das atividades, além da multa. O valor da unidade fiscal municipal em 2018 é de R$ 3,31. A lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, emitiu licença que autoriza o início das obras da empresa Pamplac, indústria de painéis do Grupo Todeschini, aqui em Cachoeira do Sul. O investimento será de R$ 101 milhões em uma indústria para beneficiamento de toras de pinos e deve gerar cerca de 90 empregos diretos e mais 200 na operação florestal já existente. Segundo o diretor industrial da Todeschini, Jorge Palastrelli, as obras do complexo industrial a ser implantado na localidade do Piquiri, mineração, iniciarão ainda neste mês de novembro. A Prefeitura de Cachoeira do Sul fará o nivelamento e a conservação da estrada da mineração e também se comprometeu com incentivos à Todeschini, como isenção de impostos, taxas e contribuições por 10 anos. Os vereadores de Cachoeira do Sul avaliaram e discutiram pela primeira vez o projeto de lei que institui o estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul, aqui no município. Eles garantem que não há condições de votá-lo, porque o documento não especifica sobre o funcionamento do rotativo. O projeto de lei de número 77 do ano de 2018, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pelos vereadores de Cachoeira do Sul. A primeira discussão aconteceu na tarde de segunda-feira. Veio um projeto para essa casa e esse projeto, na verdade, trata-se de um cheque em branco que nós daremos ao prefeito para que ele implante o estacionamento da forma como melhor preferir, né? Dentro do aspecto legal da lei das licitações, enfim, tudo bem. Mas o projeto ele deveria vir acompanhado do projeto técnico, para que nós, vereadores, soubéssemos o que nós estaríamos votando. Sou a favor do estacionamento rotativo, digo de antemão, mas saliento, e vou usar as mesmas palavras do vereador Paixão. De novo, vem um projeto, nós dando cheque em branco para o Executivo. Não tem valor, não tem sequer as ruas que vão ser colocadas. E até mesmo quando eu fazia parte do governo, perguntava quais seriam os critérios que o governo usaria para, se tivesse para desempate. Suponho, se duas empresas estivessem concorrendo, quais seriam
Aí o que está no jornal? Que no projeto também não tem, né? Que quem dá mais? Além dos 12%, supõe-se uma empresa dá 20% do arrecadado, outra dá 25%, quem leva 25% ganharia licitação. Então, presidente, eu, mais do que ninguém, sempre trabalhei e continuo trabalhando com a redução de impostos. Na verdade, nós estamos aumentando o imposto aqui, Teldo, né? O prefeito municipal está aumentando o imposto. Ao invés, qual era a minha indicação, né, a minha sugestão? Que se tivesse critério de desempate, venceria a empresa que desse um valor menor. O valor por hora, tipo assim, ó, se tem uma que deu R$1 por hora, se tiver outra lá que vai concorrer, que vai dar 90 centavos, 80 centavos, aí sim, Cachoeira estaria ganhando. Mas nós não. Nós só, o que vai acontecer, gente? As vagas do estacionamento não serão aumentadas. As vagas continuarão sendo as mesmas. A última vez que houve essa discussão nessa casa, em determinado momento as pessoas eram a favor e as mesmas pessoas que eram a favor em determinado momento mudaram. Então acho que a audiência pública ela é fundamental. Então o meu questionamento é se já existe alguma articulação para a realização dessa audiência pública, se vai ser chamado pela presidência, se a presidência está em acordo com as comissões, quer dizer, se existe algo nesse sentido, até mesmo para nós termos prazo hábil para isso, tendo em vista que nós estamos no final de novembro e a sessão de limpa-pauta deve ser dia 17, então nós temos que ver se nós vamos ter essa audiência pública efetivamente, porque para essa discussão eu acho que ela é fundamental. Nós somos questionados porque na rua, muito pelas pessoas, e daí como é que vai ser o projeto, como é que vai acontecer, e a gente não sabe. E aí fica até feio, né? Fica vergonhoso para nós não saber responder, porque ele vem vago, não tem nada ali. Eu li e as pessoas perguntam, a gente não sabe, mas quem é que vai aprovar, na verdade? Somos nós. Então, eu acho que o projeto tinha que vir bem detalhado, né, nos dizendo realmente como que ele vai acontecer, né, como é que ele vai, a parte técnica mesmo, não veio nada. Então, eu acredito que o projeto que vem assim vago, nós vamos ter que pedir realmente, como o vereador Paixão colocou, nós vamos ter que começar a fazer as perguntas todas para preencher o que está vago ali, que a gente não tem como responder. Né? Então, não tem como nós aprovar, nem sequer levar para discussão esse projeto sem os dados técnicos que a gente que precisa, porque as pessoas perguntam na rua e a gente não tem como responder. O projeto é uma carta, como diz o vereador Paixão, em branca para o nosso executivo, como a vereadora Telda falou agora. Mas nós temos, o executivo tem um líder de governo dentro da casa, que é o vereador Jarrão. Eu acho que ele vai dar uma explicação para nós hoje sobre esse projeto. Eu acho que não tem mais que pensar que o nosso executivo está mais que na hora de retirar esse projeto para refazê-lo, esse projeto. Esse projeto é em branco. Como que a gente vai votar numa caixa de surpresa sem saber o que tem dentro? Tem que ter concorrência, como o meu amigo Trojan falou ali, porque o povo é que paga o pato. Então tem que ter concorrência, sim, das outras firmas, qual é a empresa que quer adotar e pegar esse projeto para beneficiar a comunidade. Não sei, eu ouvi falar até em R$2 por hora para o estacionamento. O cara me perguntou hoje, digo, olha, eu não estou sabendo do preço, eu sei que tem essa firma que quer adotar no município. Acato a sugestão do vereador Marcelinho, amanhã vou procurar o executivo e vou passar a ânsia que está os colegas vereadores achando que é um projeto em vão. E ainda, eles, além de achar que, sei lá, que nós não vamos estudar o projeto, ainda me pede regime de urgência. Né? Então, eu acho que antes de tudo isso, regime de urgência, eu acho que esse projeto deve ser cortado da casa. Primeiro que nós também temos que fazer essa audiência pública e escutar o povo, né, lá da rua. Então, nós temos que escutar eles que serão os atingidos, né, se vai ser ou não entrar em funcionamento esse projeto deles, que veio vago. Então, se é para mandar uma coisa assim, que nem mande, retirem de volta. Né, porque hoje também quem teria que estar aqui era o secretário de trânsito, né, que é o Luciano Lara, que é o secretário de governo também, que deveria estar aqui, não só o senhor para levar a palavra até eles, mas eles também podem vir. O presidente da Câmara, Igor Noronha, comentou sobre a redação do projeto. Pela manifestação quase que unânime dos colegas no plenário, o projeto veio carente de várias definições, de vários detalhes.
o projeto vem um tanto quanto vago. E é por isso que nós alertamos o Executivo para que houvesse o preenchimento dessas lacunas, um melhor esclarecimento por parte do Executivo, e nesse ponto o líder do governo foi sensível a esse sentimento do plenário e vai sim dialogar com o Executivo no sentido de preencher essas lacunas. Agora, do jeito que está o projeto, a tendência é que ele seja reprovado no plenário, porque várias coisas eles não estão definidas, certo? E que precisam ser para que nós possamos votar com a certeza do que exatamente estamos votando, porque afinal de contas é uma política pública que vai interferir diretamente na vida das pessoas. Olá, boa tarde. Ontem os vereadores, na sessão, trataram da questão do estacionamento rotativo, esse projeto que o prefeito Sérgio Gnatti encaminhou pedindo autorização para implantação de um estacionamento rotativo nas ruas centrais de Cachoeira do Sul. O questionamento dos vereadores foi no sentido de que eles dariam um cheque em branco ao prefeito a partir do momento que algumas coisas não ficassem estipuladas em lei. O Executivo Municipal contra-argumenta dizendo que, se tudo ficar especificado em lei, depois, para ter qualquer outra alteração, só poderemos ter alteração por lei, e que por isso que seria mais importante que a demarcação das áreas, por exemplo, fosse feita por decreto. Essa é uma discussão muito mais técnica do que política. Me parece, no entanto, que a questão envolvendo o estacionamento rotativo, ela é importante porque nós temos do lado do comércio hoje uma expectativa muito grande pela aprovação desse projeto, porque as ruas de Cachoeira do Sul, elas estão literalmente lotadas. É muito difícil hoje, num movimento rápido, tu, por exemplo, estacionar na rua Júlio de Castilhos e conseguir uma vaga, por exemplo, para ir lá comprar algum eletrodoméstico ou fazer algum tipo de compra. Com o estacionamento rotativo, se argue que haverá uma rotatividade maior nas vagas, porque muitas vezes nós percebemos, principalmente nas ruas centrais das cidades, que os carros estacionam ali pela manhã e só saem depois no final do dia. É um tema importante, é uma discussão importante. É óbvio, ninguém gosta de pagar tarifa. Né? Se você me perguntar, eu diria, não, eu também gostaria de estacionar meu carro sem pagar. Como eu também gostaria de ir no posto de gasolina, encher meu tanque e não pagar pela gasolina do meu carro. Só que, infelizmente, em algumas situações nós precisamos criar novos modelos para propiciar que, de alguma forma, se democratizem as vagas em Cachoeira do Sul. É um debate, acho que a Câmara ela vai cumprir um papel importante nessa discussão e é importante o Poder Executivo também demonstrar interesse em tentar resolver um problema que aflige hoje toda a população de Cachoeira do Sul, principalmente aqueles que possuem automóveis e precisam se deslocar nas ruas centrais de nossa cidade. Falei e assino embaixo. E ainda na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, um dos projetos que seriam discutidos foi retirado. Esta foi a 4ª vez que a Prefeitura de Cachoeira do Sul tem essa atitude quanto ao serviço de inspeção. O projeto de lei de número 79 do ano de 2018, de autoria do Poder Executivo, que institui as taxas de inspeção, fiscalização e controle de produtos de origem animal e as sanções aplicáveis pelo Serviço de Inspeção Municipal às infrações sanitárias, foi retirado momentos antes de ser discutido. Ele constava na pauta do dia e por isso foi assunto na Câmara. A justificativa dada pelo secretário de Governo, Luciano Lara, segundo o presidente da Câmara, foi de que o documento precisa ser melhorado. Pela 4ª vez ele ingressa na casa com essa temática, em outras vezes ele foi reprovado, em outras vezes ele foi retirado, e dessa vez, mais uma retirada, o projeto sofre com a justificativa de que ajustes deverão ser feitos.
um recuo que acontece no momento em que os agricultores, da agricultura familiar principalmente, que em Cachoeiro do Sul envolve mais de 4 mil famílias, precisam de uma definição de qual é o marco regulatório, de qual é a norma orientadora da atividade deles. A atividade é assim importante, que tem a ver com a fixação do homem do campo, tem a ver com a vocação econômica do município de Cachoeiro do Sul, e por isso a gente espera logo que o Executivo encaminhe um projeto definindo de uma vez por todas como essas agriculturas, essas agroindústrias familiares vão poder agir, vão poder trabalhar, vão poder gerar emprego e renda nas suas localidades. Vamos falar de educação. Você entende de física? Porque quando se fala em estudar física, a maioria dos alunos tem arrepios. A física é um bicho de 7 cabeças para muitos estudantes. Mas será mesmo que ela é tão complexa assim e impossível de ser encarada? Veja na reportagem de João Paulo Ferreira. Chegar ao ensino médio e ter que estudar matérias como física, por exemplo, assusta muita gente. Talvez a forma lúdica dê uma mãozinha para os alunos que, por exemplo, podem passar a conviver com a fama. Afinal, força é igual massa vezes aceleração. Também gostar de picolé pode ajudar nessa hora. Afinal, a fórmula do sorvete, ou melhor, espaço final, é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. É a fórmula usada para calcular movimentos uniformes. Parece simples, né? O professor de física do IACS também acha isso. Reniel Carvalho criou um método um pouco diferente para quebrar esse tabu que vem na cabeça de todo aluno que inicia o ensino médio. O professor afirma que a dificuldade apresentada pelos alunos em aprender a matéria o forçou a criar um novo método de ensino. É a Física Top. Dá uma olhada no look do professor. Por que física é um tabu? É complicado, né? Para mim também era. E sabe, a gente vê assim, os alunos chegam com uma carga de casa, né? Os pais falam, agora vai ter física, é horrível, nossa, eu tive física e nossa, meu professor era ruim. Então tem uma imagem negativa e isso é muito ruim, e é contra isso que a gente luta. São os pequenos detalhes, a gente foi vendo. A questão aqui da sala, quando eles veem que eu gosto dessa sala, então são coisas que eu fiz, eu pintei a parede, então as salas são todas iguais, essa é diferente. Então isso torna especial, eu acredito que é especial e isso torna especial para eles. As pessoas da limpeza aqui da escola falam que a minha sala é a que fica mais limpa no final das aulas. Eu noto que os alunos têm cuidado, assim como eu. Então eles, aos poucos, eles vão ganhando esse amor um pouco também, né? Aumenta o interesse? Aumenta o interesse, com certeza. E daí eu tenho um ponto positivo, eu quebrei aquela primeira barreira, né? A sala, que é chamada de Top, está no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, região metropolitana de Porto Alegre. Top para todos os alunos que por ali passam, porque realmente é especial. Já começa pelo registro de presença dos alunos, que não é nada convencional. Idealizada pelo professor, mas desenvolvida com a ajuda dos alunos, as criações não são apenas enfeite. Cada espaço foi milimetricamente desenvolvido, com a finalidade de tornar a física mais didática e facilitar a fixação do conteúdo. Os alunos agradecem. O método do professor Reniel é algo realmente top, porque a gente já chega na sala, a gente tem que fazer a própria chamada e o conteúdo, as listas de física, a aula expositiva, a aula que ele deixa pra gente, né, junto quebrar a cabeça junto com os outros e depois ir até ele. É um professor muito acessível no WhatsApp, Facebook, todas as áreas, no YouTube. Então, a aula de física já não é aquela coisa que vai além na sala, ela vai na sala, em qualquer lugar que a gente para ele está disponível para nos ajudar. Então, física para mim já não é aquele tabu de, nossa, é difícil, porque o professor, ele é acessível. Facilita porque, querendo ou não, se tu gosta ou não de física, tu vai aprender algumas coisas, porque o professor, ele faz de tudo para te aprender. Tem as músicas, tem aula extra durante a tarde ou durante a manhã, dependendo do turno que tu estuda. Tem as atividades, os trabalhos, ele dá muita assistência para a gente aprender além de uma aula normal, além de uma aula com um professor e um quadro. Ele faz música, ele faz vídeo, ele tem um canal no YouTube também que ajuda a gente a aprender, porque tem bastante vídeo aula. E tem
a sala, com tudo que tem nela, toda essa organização da sala também faz a gente se envolver totalmente com a física. Facilita bastante, porque se tu não aprende a matéria com ele explicando, ele faz muitas aulas práticas, então tu aprende com as coisas que ele faz. E também o Sr. Reniel é uma pessoa muito acessível. Qualquer hora do dia tu pode perguntar as coisas para ele responde. Ele faz músicas também, então se tu não entende a matéria com ele explicando, tu pode entender nas músicas. Então facilita muito a aula, assim. Uma ferrovia foi construída pelos alunos e enquanto gravávamos a reportagem, a locomotiva parou na estação Iax. E quando a gente menos espera, olha aí quem desceu do trem. Isaac Newton aparece para dar uma forcinha para o professor Reniel. Nesse simples fato, se eu pergunto para vocês, temos um livro e uma folha de papel, qual cai primeiro no chão e por quê? O livro porque tem mais peso. Sabe que vocês não estão errados de pensar assim? Durante muito tempo foi pensado exatamente dessa forma. E se eu solto aqui, parece que vocês estão tremendamente certos. Mas vamos e convenhamos que se eu amassar essa folha, eu altero o peso dela? Não. E agora? Alguém falou em alterar a densidade? Será? Muda o volume só porque mudou a forma? Não. Talvez não, né? Não, mas é interessante, eu gostei do conceito. Então olha só, agora temos de novo o mesmo livro e a mesma folha. E quem cai primeiro? E agora, vamos ver? Caíram juntos. Todas as aulas têm um formato especial e o envolvimento dos alunos nas atividades torna a aula mais interessante. De forma unânime, as mágicas realizadas pelo professor é o que mais chama a atenção. Essa experiência é legal, eu não posso contar aqui o que eu uso, até porque, né, tem crianças que assistem aí, a gente tem que deixar claro que as experiências, elas não são mágicas, elas também têm o seu risco, sempre tem, a gente aqui trabalha com essa ideia. Na minha sala de aula tem um extintor, porque eu causo às vezes algumas situações que podem ser perigosas. Então assim, a gente faz aqui a experiência, chama atenção, mas não recomenda fazer em casa, né? Aqui eu vou botar fogo, tem um gás aqui dentro que produziu essas bolhas, e ele é um gás muito mais leve que o ar. Então, as bolhas estão cheias desse gás, que é inflamável, muito mais leve que o ar. Então, quando as bolhas vão estourando, esse gás tem a tendência de subir. Então, não fica o fogo na minha mão, né? Criar a marca Física Top para estimular o estudo ultrapassa os limites da sala de aula. São bonés, camisetas, óculos, tênis e troféus. O professor garante que as aulas têm feito diferença no dia a dia dos alunos, até porque as conquistas vão além da nota. O esforço deles é recompensado com os adereços criados pelo professor e que são bastante disputados pelos alunos. A gente tem aqui, vou mostrar para vocês, tem os troféus da Física Top. Então eles querem esses troféus, eles pedem, senhor, como é que eu faço para conseguir um troféu? Como é que eu faço para conseguir uma camisa? Como é que eu faço para conseguir um boné? Por que tu não vende, né? E daí, diferente de vender, a gente tem feito um projeto que vai além do 10, além da nota. Então tá bom, você quer um troféu, você quer uma camiseta, né? Quer ir jantar na minha casa, eu levo eles às vezes para jantar na minha casa. Como é que funciona isso? Bom, você pode tirar mais que 10, ou seja, é aquele aluno que realmente em sala de aula tem feito o a mais, né? Então na prova tem questões de escolher, o aluno faz todas, ele resolve 100%, né? Ele é comprometido com a matéria e daí ele vai ganhando troféu, ele vai ganhando algumas recordações aí e levam para casa com alegria, né? Eu vejo assim que eles ficam felizes, né, de ter um troféuzinho, ter uma camiseta, alguns já ganharam camiseta e tal, é legal, né? E vai crescendo, aos poucos o projeto vai tomando corpo. E o que me restou a perguntar para os alunos é se... Física é difícil ou é top? É difícil, mas é top. É top. Física é difícil ou é top? É um pouco difícil, mas é top. Também não me furtei da oportunidade de perguntar ao professor. Afinal, a física é difícil ou é top? Ela é top e muito por ser difícil, né? Porque se fosse fácil, qualquer um entendesse, a gente tem assim, é normal nosso de deixar de lado, que é muito simples, né? Essas coisas que são obscuras, que a gente talvez não saiba o todo, né? Elas nos aproximam até de Deus. Então, por isso que a física é sensacional, é top, com certeza. Legal.
Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pancadas de chuva podem ocorrer durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 91%, mínima de 16, máxima de 28 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva ocorrem durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens pela manhã, chuva durante tarde e noite. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá chuva em pontos do sul, noroeste e norte do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Com isto, o tempo perde a estabilidade e a precipitação avança em outras áreas do estado, afetando principalmente a metade oeste, centro e sul gaúcho até o início da noite. As mínimas se elevam e a tarde deve ser menos quente no oeste e noroeste, proporcionando um clima agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Cachoeira do Sul possui atualmente 3.454 microempreendedores individuais formalizados. Em todo o Brasil se consolida a tendência de abrir o próprio negócio na falta de trabalho formal com carteira assinada. Uma ideia que pode ser boa e produtiva desde que administrada com seriedade e alguns cuidados. Olá, Lena Caetano, tudo bem? Boa tarde, é com você. Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre empreendedorismo, ou melhor, vamos falar sobre microempreendedores individuais, os famosos MEIs, figurinhas que se tornaram bastante populares no país a partir das dificuldades de se conseguir um emprego formal. Segundo a Serasa Experian, no Brasil, a cada 10 segundos nasce um novo MEI. E segundo dados da Receita Federal, o Brasil já possui mais de 7 milhões e 300 mil microempreendedores individuais oficializados, cadastrados. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas figuras, sobre esse assunto com o Clóvis Glass, que é gestor de atendimento do Sebrae, da Regional dos Vales, vindo de Santa Cruz. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, tudo bem. Clóvis, a figura do microempreendedor realmente surgiu a partir da dificuldade do emprego formal? É aquela famosa linguagem que se usa de trabalhar por conta, formalizado finalmente? Sim. Talvez o objetivo inicial, quando foi criada a lei que permitiu a formalização como MEI, como microempreendedor individual, que na verdade ela já é de 2009, ela já tem um bom tempo, se intensificou, digamos, a procura por esta opção de formalização em 2010. Naquela época, nós ainda vivíamos um momento de pleno emprego, eu diria assim, né? E aí houve um processo, sim, de muitas pessoas que atuavam de forma autônoma, não tinham um CNPJ, mas que às vezes deixavam de atender demandas de outras empresas, até por não poder emitir nota fiscal, no caso dos prestadores de serviço, né? Os anos foram passando, 2009, 2010, entramos naquela fase onde o emprego formal começou a sofrer um revés, e isto fez com que então muitas pessoas que por algum tempo tentaram se colocar no mercado não conseguiram e tiveram então, a partir daí, né, a opção também de se colocarem no mercado, mas atuando agora de forma de empresário, né, do MEI, do microempreendedor individual. É um status que, de uma certa forma, agrada, mas também é um status faca de dois gumes, né? Com certeza. Então, isto se dá muitas vezes por uma visão de necessidade, que a gente tem essa classificação, né? É a possibilidade de se empreender por necessidade ou por oportunidade. Eu não diria que a totalidade dos MEIs empreendem por necessidade, porque muitos realmente identificam oportunidades de mercado, até pelo seu conhecimento técnico, pela sua experiência, se encorajam e assumem um papel de colocar um empreendimento por sua conta e risco.
Mas outros que, depois de muito tempo, tentarem se colocar no mercado formal de trabalho com carteira assinada não conseguem, vêm as suas rendas ou as suas economias acabando, e aí a necessidade, né, de gerar uma renda. E aí muitos apelam, digamos assim, para a formalização de uma atividade, prestação de serviço, um pequeno comércio ou indústria também é possível, visando com isso buscar uma renda, que nem sempre vem de imediato, ela demora. Então nós também temos uma situação que não é positiva, que é empreender por necessidade, mas talvez não com o devido planejamento. Né? Tem que planejar mesmo que seja um pequeno negócio. Exatamente, tem que planejar, porque eu sempre tenho como referência que qualquer atividade que tem baixa barreira de entrada, ou seja, precisa pouco recurso financeiro e precisa pouco conhecimento técnico ou especializado, permite que muitas pessoas façam a mesma coisa. E aí nós nos deparamos no mercado de que tem muitas pessoas disputando esses clientes, né? E nem sempre todos terão sucesso. Então acabam alguns realmente sucumbindo ou trocando de atividade, ou acabam se descobrindo em outra atividade que gere renda e até que eles nem esperavam inicialmente. Então realmente é bastante disputada a questão do mercado para o MEI, para o microempreendedor individual. E tem a questão também da segurança com relação à previdência social, Com né? certeza. Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas pensam muito. Eu diria assim, realmente também está lá na concepção da lei a possibilidade que o MEI tem em contribuir para a Previdência, né, para o pacote da Previdência, como se diz. Esta contribuição representa um percentual de 5% sobre o salário mínimo, então é um valor que está ao redor de R$50 mensal e que garante ao MEI, né, garante a ele os benefícios da Previdência, né, como aposentadoria por idade, ele tem acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade no caso das mulheres. Então também trouxe uma segurança para estas pessoas, né, poderem ter este benefício também a partir da contribuição regular mensal. Né? Clóvis, apesar de todas essas vantagens, pode-se dizer assim, do MEI, existem certas armadilhas também que muitos microempreendedores não se dão conta. Por exemplo, boa parte, ou quase que a metade deles, em todo o país, estão com aquela mensalidadezinha mínima de em torno de R$50 em atraso. Sim. E isso compromete também a figura, né? Claro, porque uma vez não honrando essa contribuição... Que na verdade são os impostos, né? São os impostos, porque como a gente sempre frisa, né, o MEI ele não está isento de impostos, além dos 5% sobre o salário mínimo a título de contribuição previdenciária, ele paga, em caso de ser um prestador de serviço, ele tem uma contribuição também, que é R$5 fixo por mês, ele paga durante os 12 meses do ano, e que este é o imposto dos subserviços, que é um imposto municipal. Para quem tem atividade de comércio, paga R$1 fixo por mês durante os 12 meses do ano. Então são, na verdade, valores simbólicos, né? Desde que começou em 2009 a formalização, como esses valores se mantêm desde lá. Então nós temos quase 10 anos aí com esses mesmos valores. Ele é simbólico, sim, talvez não é uma grande contribuição para os cofres, né, públicos, no caso, tanto federal, estadual como municipal, mas a formalização, ter o CNPJ, ter o alvará concedido pela prefeitura, passa para o MEI uma característica de um negócio formalizado. E estes que muitas vezes deixam de fazer suas contribuições, é porque eles acabam, às vezes, voltando para o mercado de trabalho e se esquecem que, uma vez que ele registrou uma empresa, ela só cessa quando ele vai dar baixa desta empresa. Então, as pessoas, às vezes, imaginem que ela vai se encerrar automaticamente. Não estou prestando serviço, não preciso pagar. Exatamente, ou não estou contribuindo, quer dizer, vai ser cancelado. Inclusive, foi agora a primeira iniciativa da Receita Federal, foi este ano, onde ela extinguiu, realmente baixou muitos CNPJs de MEI, porque no mínimo há 3 anos não estavam prestando contas, nem fazendo a declaração anual, que é uma obrigação, e nem contribuindo mensalmente com a guia, né? pagando a guia. Mas vale também reforçar que isto não exime a dívida. Né? Fica com o nome comprometido. Aquela dívida fica vinculada ao CPF dessa pessoa
e em algum momento ela vai se deparar com essa dívida, porque o governo não está isentando essa dívida, está apenas baixando o CNPJ, até vem de encontro assim, algo positivo do ponto de vista que para de acumular dívida, porque enquanto aberto o CNPJ, então isso é um alerta que a gente também faz, para quem já se formalizou como MEI e não tratou de fazer esta baixa, né, e não está usando, que está trabalhando no mercado formal, que procure regularizar essa situação, porque a cada mês que ele não der baixa, ele vai acumulando mais uma parcela do pagamento da DAS mensal, que sempre é devido automaticamente com vencimento no dia 20 de cada mês, né? Então fica esse alerta também para quem já se formalizou e não está em dia com as suas obrigações, né? Que outros pequenos erros são fatais para o microempreendedor? Bom, nós falamos aqui sobre as questões mais assim de obrigações, mas eu diria da mesma forma como nós falávamos do empreender por necessidade, empreender em qualquer instância, em qualquer porte, requer um empresário ou um empreendedor preparado. Preparado para o mercado, para uma visão de mercado e preparado para controlar as suas operações. Então, mesmo que o que muda de um porte para outra empresa, talvez seja a quantidade, o volume de vendas ou de clientes, algo nesse tipo. Mas a necessidade de fazer gestão sobre essa movimentação da empresa ou se preocupar com a imagem da empresa, com a marca que ele está exibindo para o mercado, o serviço que ele está prestando, é de suma importância para qualquer porte de empresa. Então, mais ainda, como nós estamos aqui dando uma ênfase ao MEI, ele precisa cuidar desta empresa, né? Ele precisa colocar esta empresa em evidência para ele ter sucesso, né? Clóvis, nós temos em mãos aqui caderno de gestão microempreendedor individual, caderno de ferramentas, microempreendedor individual, material do Sebrae, que é oferecido de forma gratuita aos empreendedores. Perfeito. Esse material justamente foi elaborado de uma forma bem ilustrativa e bem prática. Realmente são cadernos onde o MEI também pode se instruir quanto a adotar algumas boas práticas para fazer uma boa gestão do seu negócio e fazer controles, fazer anotações. Tem espaço para isso, inclusive, Tem espaço, né, para isso. É um caderno mesmo para ser utilizado. Então, esse material foi desenvolvido e aqui em Cachoeira do Sul nós temos locais onde esse material pode ser retirado gratuitamente, que é junto à Prefeitura Municipal, na Secretaria de Desenvolvimento, ou Indústria e Comércio. Também a AME, Associação de Micro e Pequenas Empresas e MEI, também está com esse material disponível para distribuição gratuita. Clóvis, nós vamos encerrar. Obrigado por tua participação conosco, tem muito mais a ser conversado, a ser falado, né? Mas de qualquer forma, o Sebrae existe para isso também, né? Essa consultoria permanente até pela internet ou então nos balcões do Sebrae, né? Vou agradecer a oportunidade, vou inclusive aproveitar para deixar esse recado, e não para os empreendedores de uma forma geral, não só MEIs, mas de micro e pequena empresa, que o Sebrae, as pessoas podem acessar o portal do sebrae-rs.com.br. O Sebrae está ampliando muito a oferta de capacitações online gratuitas, então pode ser feito em qualquer momento, elas são muito breves e bem objetivas, assim como esses materiais impressos também, que vêm sempre no intuito de ajudar o empresário, o empreendedor a fazer uma melhor gestão e, obviamente, obter melhor resultado com a sua empresa. Que é o que se quer, né? Que é o que se quer, né? Obrigada mais uma vez, Clóvis, e obrigado por tua participação conosco e por ter vindo até o nosso estúdio aqui na TV. Muito obrigado pela oportunidade também. O NT Sul desta terça fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.